Fala moçada, como vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje começaremos e terminaremos a nossa aula da Lei 10.992 de 97. Bem, parabéns, terminamos a nossa aula 10.990 de 97, que levamos quase 6 aulas cansativas para terminarmos aquele objetivo. Mas graças a Deus conseguimos, né? Depois de quase 2 meses a 3 de puro afinco, né, de estudos sobre a lei, terminamos ela com seus pontos mais importantes para a prova. Então, posso considerar que você, cara aluno, está preparado para fazer uma prova de legislação específica, caso seja, né, cobrado a Lei 10.990. Hoje, nós vamos te preparar para você estar preparado, né, pronto, preparar para estar preparado, para estar pronto, né, para fazer a prova caso cobre o tema plano de carreira dos servidores militares. Meu amiguinho, essa parte desse contexto não é só importante para a sua prova, mas também para toda a parte da sua carreira ao longo do tempo que você permanecer ativo, né, nas linhas de frente da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos estudar hoje, vulgo a Lei 10.992, que se trata do plano de carreira, desculpa, dos servidores militares do Estado. Beleza? É o primeiro e o último encontro, por isso que está escrito a última aula, beleza? Então, do artigo 1 até o artigo 9, vamos falar do plano de carreira dos oficiais. Os príncipes primeiro, depois os praças, né? Quem gosta de praça é pombo. Vamos lá então. Artigo 1. Então, os quadros, tá, de organização da Brigada Militar e as carreiras oficiais dos praças, elas passam a observar os preceitos instituídos nessa lei, tá bom? Sobre a 10.992, que se trata, tá, do plano de carreira. Aqui, no parágrafo primeiro do artigo 2, né? O artigo 2 diz o seguinte: fica instituída a carreira de servidores estaduais a nível superior, ou seja, quanto aos oficiais, tá? Estruturada através dos quadros de oficiais do Estado-Maior, que é o QOM, e o quadro dos oficiais especialistas em saúde, que são os oficiais médicos. Então, aqui no artigo 2, ele está querendo te dizer que fica instituído o plano de carreira dos oficiais, tá bom? E os oficiais, o plano de carreira é dividido em duas partes: em quadro do Estado-Maior e o quadro especiais de saúde, tá bom? Então, são dois quadros para oficiais: para o Estado-Maior, que é a Brigada Militar, né, convencional, que fica na rua e tal, é a Força Armada, e o quadro de oficial de saúde, que é o oficial médico. Beleza? Parágrafo primeiro. Diz o quê? A carreira dos quadros de oficiais de que trata o caput, que seria do artigo 2, é constituída em postos de capitão, major, tenente-coronel e coronel. Bom, isso aí já é praticamente bananada, né? Você já aprendeu isso lá na Lei 10.990, quando fala aos postos hierárquicos, tá? Então, os postos hierárquicos dos oficiais, que diz ali no parágrafo primeiro, instituídos, tá, no caput do artigo 2, os postos de capitão, major, tenente-coronel e coronel, tá bom? E eles podem ser formados em dois quadros distintos, ou nos oficiais, tá? Ou nos oficiais do Estado-Maior ou no quadro de oficiais especialistas em saúde. Ok? Parágrafo 2. A inclusão no quadro de acesso para a promoção ao posto de coronel poderá ser recusado pelo servidor. Eu acho que é bem difícil, né? Bem difícil um oficial não querer, né, chegar ao posto máximo. Mas a possibilidade de que o oficial, sim, ele pode pedir ali a recusa ao ser um coronel, tá bom? Vamos supor que ele não quer, né, exercer a chefia de comando superior, né? Porque é um oficial superior. Ele quer só fechar em tenente-coronel e se aposentar. Ele pode, tá bom? Então, o próprio parágrafo 2 do artigo 2 dessa lei diz que na inclusão no quadro de acesso para a promoção ao posto de coronel, o tenente-coronel ele pode recusar essa promoção se quiser. É difícil, mas pode haver situações em que ele tem esse direito, tá bom? De não aceitar a promoção. Isso vai acontecer também a nós praças, isso lá na frente, né? Em que a gente vai ver então a aula de hoje, em que o soldado com mais de 20 anos, né, de efetivo de serviço, né, estando ali na classe de especial, ele também pode, né, negar, né, a graduação de segundo sargento. Mas isso a gente vai ver lá na frente, tá? Não se preocupe.
não vamos confundir a cabeça dos senhores. O que os senhores devem guardar é que, na inclusão do quadro de acesso, a promoção ao posto de coronel poderá ser recusada pelo servidor, ok? Artigo 3. Artigo 3 diz o seguinte: o ingresso no quadro de oficiais do Estado-Maior, tá? Dá-se-á no posto de capitão, ou seja, ele começa sempre no posto de capitão, tá bom? Por ato de quem? Do governador do estado. É ele quem nomeia, tá? Os concurseiros que passaram na prova do concurso fazer o curso de formação. E é o próprio governador que também nomeia após o final do curso, tá bom? Do CSPM, ok? Beleza, então, o ingresso no quadro de QOM dar-se-á no posto de capitão, começará no posto de capitão, por ato do governador do estado, e após concluída a formação específica, através de aprovação no curso superior de Polícia Militar, que é o CSPM, que é como se fosse o nosso CBFPM mais prêmio, né? É o CBFPM dos oficiais, digamos assim, grosseiramente falando, tá bom? Parágrafo 1º. O ingresso no curso superior de Polícia Militar, que é o CSPM, dá-se-á mediante o que, pessoal? Concurso público de provas e títulos com exigência de diplomação no curso de Ciências Jurídicas. O que ele está querendo te dizer aqui no parágrafo 1º, pessoal? Que o curso de formação de capitão, ele dá-se-á no concurso. Assim como você está se preparando para a prova da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul para se formar soldado, ou seja, praça, o oficial também ele é obrigado a fazer um concurso de admissão para que possa entrar na linha de frente no quadro de oficiais e começando após o curso no posto de capitão. É isso que está querendo dizer. Mas esse oficial ele tem que estar possuindo, tá, o curso de ciências jurídicas, o vulgo curso de direito. Não é preciso ter um pós, tá? O bacharelado já está fazendo juiz à situação, tá? Você já pode fazer a prova. Mas se você já tiver um tempo já como advogado, isso pode te ajudar através das provas e títulos, beleza? Ok? É isso que ele está querendo dizer no parágrafo 1º. No parágrafo 2º, tá? No nosso artigo 3 ainda, diz o quê? Os aprovados no concurso público, de que trata o parágrafo anterior, enquanto estiverem frequentando o CSPM, cujo prazo de duração não excederá 2 anos, serão considerados alunos oficiais. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O curso de formação do CSPM, ou seja, o curso superior de Polícia Militar, ele tem duração de no máximo 2 anos. Não pode passar de 2 anos de curso de formação. Ou seja, o CBFPM dos oficiais, tá? Grosseiramente falando, não é o certo falar isso, tá? Mas vamos dizer para você entender melhor, tá bom? O CBFPM dos oficiais, eles não podem ter uma duração acima de 2 anos. É até 2 anos e acabou. Forma os caras e acabou. Beleza? É isso que ele está querendo te dizer. E serão considerados durante todo o curso, tá? Chamados de alunos oficiais. Assim como no CBFPM a gente é chamado de aluno soldado, os oficiais são chamados de aluno oficial. Ah, Léo, mas eu fiz a prova do colégio naval, não. Fiz a prova da escola naval, fiz a prova para a AMAN, fiz a prova para a Academia da Força Aérea e os oficiais lá se chamam de aspirantes. Por que aqui não tem nome de aspirante? Meu amiguinho, parabéns, você se encontra em um único estado do Brasil inteiro em que os nomes, né, os codinomes, digamos assim, são totalmente diferentes dos quadros hierárquicos das Forças Armadas e totalmente diferente das outras polícias militares. O porquê, eu não sei. Até hoje eu estou tentando descobrir. Eu sou carioca também, não entendo muito bem a situação dos gaúchos, né? É tudo um país único aqui, né? É isso, né? Sem guerra com o pessoal aqui. Eu gosto do pessoal daqui, gente boa. Então, por que não tem esse nome, Léo? Até tinha há um certo tempo, mas por ato da Lei 10.992 de 97, após ela ser feita, eles colocaram como extinção o codinome aspirante oficial. E no lugar deste colocou aluno oficial, tá? O aluno oficial é a mesma coisa que o extinto nome de aspirante, beleza? É isso que está querendo dizer. Artigo 4, vamos lá. O artigo 4 diz o quê? O ingresso no quadro de oficiais do Estado-Maior
tá bom? Não, o ingresso no quadro de oficiais especialistas de saúde, que é o QoS, dá-se-á também no posto de capitão, por ato também do governador, tá bom? Mediante também concurso público, seja de provas e provas de títulos, e conclusão, com aprovação no curso básico de oficiais de saúde. Ah, Léo, qual é a diferença de um do outro? É que o QOM, o cara que faz o concurso e passa, ele é um oficial formado em direito, e o do QoS, ele é um oficial formado no quadro da saúde, dependendo da sua especialidade, seja médico, psicólogo, terapeuta, enfermagem, entre outros, tá bom? Artigo 5. A ascensão funcional nos postos de QOM e do QoS ocorrerá após o ocorrido interstício mínimo de 8 anos de efetivo serviço em cada posto, mediante anterior correspondente à promoção. Ou seja, se o cara começou como capitão e ele tiver que ir para ser promovido a major, ele tem que ter no mínimo 8 anos como capitão. Ou seja, o aluno oficial vai sair da escola de formação e ele vai ter que estar durante o posto de capitão sendo exercido por 8 anos, para aí sim ele ser possivelmente promovido a major. Mas, para ser promovido a major, vai ser necessário outros requisitos. Isso a gente vai ver mais à frente. Beleza? Isso a gente vai ver agora no parágrafo 1º. O que diz no parágrafo 1º? Para a promoção de posto a major, o ocupante do posto de capitão deverá ter prestado aos serviços em órgão de execução por um período consecutivo ou não, de no mínimo 3 anos, e ter concluído a aprovação no curso de avançado de administração policial militar, o CAAPM. O que está querendo dizer aqui? Beleza, capitão, você ficou 8 anos exercendo a função desse posto. Agora você quer ser promovido a major, correto? Beleza. Mas para que você possa ser promovido, é necessário alguns quesitos. O quê? Primeira coisa, você tem que estar, no mínimo, 3 anos, ter no mínimo, pelo menos 3 anos de feito, né? Como é que eu posso dizer? Deve ter pelo menos prestado 3 anos, né, de serviços, tá? Em órgão de execução, tá bom? O que isso quer dizer? Você tem que estar pelo menos 3 anos exercendo função em quartéis, ou seja, você ser operacional, tá bom? Para aí sim, depois você ir direto para o CAAPM e ser aprovado no curso de formação de majores, tá bom? O CAAPM é o curso avançado de administração policial militar. Lembra você que ali na Lei 10.990, nos ciclos hierárquicos, falam que os oficiais, os oficiais intermediários eram os postos de capitão e os oficiais superiores já eram postos de major, tenente coronel e coronel? Então, isso se dá-se-á no mesmo princípio. Para você ir ao ciclo hierárquico de oficiais superiores, a partir do posto major, é necessário que você tenha um curso avançado de administração policial militar. Beleza? Então, para você ir no posto major, é necessário ter três quesitos. Primeiro, ter 8 anos de capitão. Segundo, ter pelo menos 3 anos de serviço em órgãos de execução, vulgo batalhões. E terceiro, você ter feito o curso e concluído ele, tá? Que seria o curso avançado de administração policial militar, que é o CAAPM. Beleza? Aí sim você é promovido a coronel e ficará mais 8 anos para ir ao posto de tenente-coronel, ok? Vamos continuar aqui no parágrafo 2º, que fala sobre essa situação. O acesso à promoção ao posto de coronel pelo ocupante do posto de tenente-coronel exige a conclusão com aprovação no curso de especialização em políticas e segurança pública, que é o CEP-GSP, tá bom? Então, para o cara também, né, ir ao posto de coronel, passando pelo tenente-coronel, é necessário que você tenha o CEP-GSP, tá bom? Que é o curso de especialização em política de gestão de segurança pública. Os oficiais, que nem te fala bastante, né? Os praças são feitos para executar e os oficiais são feitos para pensar, né? São as mentes pensantes, são as partes estratégicas da organização militar, porque os caras vivem estudando.
estudando muito. Você vê que para cada promoção, se você quiser galgar na hierarquia, é necessário que você faça o curso de formação. E um curso de formação com uma especialidade diferente. Então, assim como aconteceu no Major, assim como aconteceu no com tenente coronel para coronel, é necessário que você tenha esses cursos. Entendeu? Pessoal, tudo que está aqui nesse PDF, nessa aula, é de suma importância. Ah, Léo, não tem as palavrinhas-chave? Cara, infelizmente, tudo isso que está escrito aqui é palavra-chave. No que se tratar da Lei 10.992 ser cobrado na prova, tudo isso aqui é importante. Então é necessário que os senhores estudem com carinho, tá bom? E guardem todos esses detalhes. Continuando. Artigo 6º. Os postos de capitão, major, tenente-coronel e coronel da atual carreira de quadro de oficiais da Polícia Militar, que é o QOPM, e o posto de capitão, tá? Da atual carreira, guarde isso, da atual carreira do quadro especial de oficiais de Polícia Militar Feminina, que é o QEOPFEM, tá? Ficará incorporados à carreira do QOM. Ah, Léo, então quer dizer que as mulheres foram postos de major e tenente-coronel coronel não ficará incorporado à carreira do QOM? Não, tá? Por quê? Não sei, porque eu não sou oficial, tá? Mas, então, o que a gente tem que guardar, tá? Em palavra-chave aqui, os postos de capitão até tenente-coronel, no que tenente-coronel, até coronel, todos eles que se trata os oficiais masculinos e somente as capitães, esses sim estão incorporados no QOEM, que é o quadro oficial de Estado-Maior. Agora, as majores, as tenentes-coronéis e as coronéis não estão incorporadas, tá? Já é um outro quadro. Que até mesmo a lei não especificou, né? Deveria. Parágrafo 1. Os atuais postos de primeiro e segundo tenente do QOPM e do QEOPM-FEM, que é o quadro de especialistas de oficiais policiais militares femininos, passam a constituir o quadro especial de oficiais da Brigada Militar em extinção. Olha, mas por quê? Lembra que eu falei que agora o posto mais alto que você pode chegar na carreira dos praças é o de primeiro-tenente? E o primeiro-tenente é considerado como um praça especial? Então ele deixou de estar no quadro de oficiais para estar no quadro de oficiais especiais, ok? Quadro de praça especial, desculpem. Tá? Então, por isso que ele passou a ser quadro de oficiais em extinção e passou a ser quadro de praças especiais, ok? Então, as carreiras de primeiro e segundo tenente são considerados como quadro especial de oficial da brigada em extinção, tá bom? Guardem isso, podem cair na sua prova. Parágrafo 4º. Os alunos oficiais dos cursos superiores de formação de oficiais da Brigada Militar, em andamento ou já autorizados, mediante edital, dar-se-á na data da data de vigência desta lei complementar. Serão promovidos ao posto de segundo tenente do QOB-MEX, que seria, né, ali o quadro de oficiais, tá, da Brigada Militar em extinção por ocasião da formatura do respectivo curso, mediante o ato do governador. Ou seja, o que está querendo te dizer? Aos oficiais, aos alunos oficiais, eles são equiparados a quadros de equiparação aos postos de segundo e primeiro tenente, tá bom? Ou seja, eles vão estar inclusos nos postos, tá? Nos quadros especiais de oficiais da saúde, nos quadros, né? Nos quadros especial de oficiais da Brigada Militar em extinção, tá? Os alunos oficiais terão essa equiparação entre primeiro e segundo tenente, até a formatura do seu curso. Quando formarem, aí sim terão o posto de capitão já, tá bom? Continuando. Artigo 8º. O oficial do quadro de oficiais do Estado-Maior, o QOM, exerce comando, chefia, direção
dos órgãos administrativos de média e alta complexibilidade, da estrutura organizacional, da corporação e das médias e grandes frações de tropa de atividade operacional. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O oficial, tá? O oficial formado no QOEM, tá? Passado no CSPM, ele é designado, ele é preparado para exercer comando, chefia ou direção de órgãos administrativos, né, de alta complexibilidade, tá bom? Ser designado apenas os oficiais de carreira. Artigo 9. O oficial do quadro de oficiais especialistas em saúde atuará nas atividades da saúde da instituição, aplicando-lhe as disposições do artigo anterior, de acordo com as suas peculiaridades. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Né? Ele está querendo dizer qual é a finalidade dos oficiais, sendo que cada um de acordo com o seu respectivo quadro, enquanto os dos estados maior vão ficar designados nos batalhões ou em CRPOs ou comandos gerais de média e alta complexibilidade. Os oficiais da saúde vão estar designados, tá? De acordo com seus respectivos cargos, tá? Nas atividades de saúde da instituição, tá bom? Artigo 10. Os quadros oficiais de administração, o QOA, e os oficiais especialistas, QOE, serão extintos para a medida que vagarem os respectivos cargos, ficando assegurado aos seus atuais integrantes a ascensão hierárquica na forma da legislação pertinente. Bom, nos meus 5 anos já de polícia militar, eu nunca ouvi falar dos quadros oficiais de administração, nem tampouco os oficiais especialistas. Então, de fato, já está extinto há um bom tempo, acredito eu, que desde a promulgação dessa lei aqui, beleza? Mas aqueles oficiais que ainda estiverem na ativa, eles vão esperar o quê? A Brigada Militar terminar a carreira deles e extinguir, de fato, né, esses tipos de quadro. Sendo que eles poderão voltar, tá bom? Caso tenha necessidade da instituição, ok? Antes de ir para os praças, vamos pegar mais um pedacinho que você fala ainda em relação aos oficiais, que está aqui embaixo. Como eu disse aqui, ó, no artigo 23, fica extinta a graduação de aspirante fica extinta a graduação de aspirante oficial, não existe. Essa nomenclatura foi trocada por aluno oficial. Eu, particularmente, prefiro aspirante, né? Satisfação aspira. E no artigo 25, fala o quê? Na linha A, né? Aqui fala sobre a parte dos praças, que a gente vai saber daqui a pouco. Agora, continuando aqui, vamos falar agora das praças, tá bom? Vamos falar aqui como é composto os praças, como é feita a carreira, como é a forma de ingresso deles, como é feita a forma de promoções, entre outros, tá bom? Aos praças, vai ser constituído do artigo 11 até o artigo 22, 23, por ali. Vamos lá, continuando. Artigo 11. Artigo 11 diz o quê? Fica instituída a carreira dos militares de nível estaduais de nível médio, integrada no quadro de primeiros tenentes de polícia militar, que é o QTPM, e pelas qualificações de policiais militares, que é o QPM, para praças, composto, respectivamente, por postos e graduações, com exigência o quê? De escolaridade de nível superior, a qual possibilitará o acesso ao grau hierárquico de primeiro tenente. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal, no artigo 11? Está dizendo aqui que para você, concurseiro, que quer ingressar nas carreiras na linha de frente da Brigada Militar até então, você pode ter apenas o nível médio. E assim, você tendo esse nível médio já concluído pelo MEC, você pode fazer o concurso para a Brigada Militar, seja para polícia ou bombeiro, entendeu? Porém, para você chegar no último, né, na última graduação, que seria o posto de tenente, tá, de primeiro tenente, é necessário que você, durante toda essa carreira, tenha já feito pelo menos um curso superior, tá, mas uma faculdade. Ele não fala qual for, não fala qual é, ele fala para você ter. Então, faz uma, sei lá, uma faculdadezinha de abridor de garrafa aí, um tecnólogo de segurança pública, 2 aninhos lá, e acabou, né? Uma faculdadezinha aí de fazer miojo, 3 minutos tá pronto, para você conseguir galgar todos os seus postos e graduações.
para que você possa conseguir chegar a primeiro tenente. Se não, você chega no máximo até primeiro sargento. É o que ele está querendo te dizer. Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. A inclusão em quadro de acesso para as promoções na carreira instituídas no CAPES poderá ser recusada pelo servidor militar. Lembra que eu falei há uns artigos atrás que o tenente-coronel ele poderá, no seu final de carreira, recusar a aceitação de ser promovido ao coronel? Então, aqui também, os praças também têm essa, digamos, destreza de ter a opção de recusar, né? Seria, no caso, os soldados, tá bom? A inclusão, né, em quadro de acesso para as promoções de carreira instituídas no CAPES poderá ser recusada pelo servidor militar. Praça. Ah, não, eu quero ser soldado. Nasci para ser soldado. Ah, não, mas você vai virar sargento, foda-se, eu quero ser soldado, você vai ser soldado. É difícil encontrar pessoas assim? Não é difícil, principalmente em interior. Geralmente, quando o servidor militar, início de carreira, vai para o interior e consegue fazer sua vida lá e digamos que tem uma prosperidade, digamos que não compensa muito ele sair daquela cidade, porque ele tem uma vida boa. Então, para que que ele vai sair daquela cidade para ser promovido e ir para outra? Ter que recomeçar do zero, ter que começar a fazer tudo de novo. O cara não vai querer, né, meu amigo? Porra, por mais que é interessante a gente ter graduações, subir de carreira, mas a base de tudo é a nossa qualidade de vida. Se a nossa qualidade de vida tá boa, então por que eu vou mexer? Se eu mexer, vai prejudicar. Então, não vou. Então, é o que acontece na maioria dos casos quando tem pessoas que recusam, tá? O acesso às promoções, tá bom? Recusam a promoção. Já conheci casos. Parágrafo 2º. Fica assegurado aos terceiros sargentos em extinção, aos cabos em extinção e os soldados que ingressaram na Brigada Militar até 18 de agosto de 97, o direito de frequentar o CTSP, que é o curso de formação sargento, é o CFS nosso, independentemente de possuírem o ensino médio. Antes de 1997, pessoal, lá quando os primórdios da humanidade de Massot, a carreira militar, muitas das vezes na polícia militar, não era feita por concurso público, e sim por voluntariado. Então, tinham colegas que muitas das vezes nem ensino médio tinha, só ensino fundamental, ou às vezes mal tinham ensino fundamental. Falavam, quer servir? Quero. Era que nem no exército. Ah, então tá bom, toma aqui tua roupa, toma aqui teu cacetete, toma aqui teu 38º, segunda-feira se apresenta no batalhão. Pronto, era isso. Entendeu? Então, com o passar do tempo, a polícia militar ficou cada vez mais técnica, cada vez mais profissional. Então, aqueles que entraram na moda rústica até essa época, começou a ver que não começou a não ter mais direitos e começou a ficar cada vez mais burocrático ser promovidos. Então, o que a lei 10.992 fez? Ah, então o pessoal que é terceiro sargento ou cabo ou até soldados antes de 18 de agosto de 97 foi da ativa, então eles terão direito, sim, de fazer o CTSP, ou seja, promovido a segundo sargento e ir até primeiro através do CTSP, mesmo sem o ensino médio. Para quê? Para justamente, digamos, ter aquela sensação de justiça para aqueles que não tiveram oportunidade, ok? Então, o parágrafo 2 diz isso aí, tá? Aos terceiros sargentos em extinção, aos cabos em extinção e aos soldados que ingressaram anterior ao dia 18 de agosto de 97 terão direito a frequentar o CTSP, mesmo sem o nível médio, tá bom? Que é o antigo segundo grau deles. Parágrafo 3º. Isso aqui fala quanto à promoção em relação ao comportamento. Meu amigo, se você é indisciplinado, aqui não é para você. Parágrafo 3 diz o seguinte: os militares estaduais, para serem promovidos, deverão estar classificados, no mínimo, no comportamento bom. É isso aí.
O comportamento, tá? Ele define muito a característica do militar. Ele define muito se o militar é realmente apropriado para estar naquela carreira ou não, através da sua índole. E eles podem ser feitos em excelente, ótimo, bom, regular e insuficiente, que seria o péssimo, tá? Então, se o cara não tiver pelo menos o comportamento no mínimo bom, então ele não é promovido. É isso que ele está querendo dizer no parágrafo 3. Guarde esse parágrafo, também é muito importante. Parágrafo 4. Na promoção das carreiras dos militares estaduais nível médio, não será exigido psicodoido, tá bom? Vulgo psicotécnico. Então, na promoção dos oficiais, dos militares estaduais nível médio, seja você saindo de soldado para segundo sargento para primeiro SG, de primeiro SG para primeiro tenente, não será exigido psicotécnico. Somente ali, às vezes, ali o toxicológico, isso aí sempre pedem. Isso, a favor. Parágrafo 5º. A escolaridade de nível superior para ingresso e ascensão na carreira de que trata o caput deste artigo aplicar-se-á aos militares estaduais nomeados após aprovação dos concursos cujo edital de abertura seja aplicado após 1º de julho de 2027. Olha só que interessante, pessoal, quando se trata a comparar o parágrafo 5º desse artigo, né, desse artigo 11 com o parágrafo 2º desse mesmo artigo. Enquanto o parágrafo 2º está dizendo que vai dar, né, o direito aos terceiros sargentos, cabos e policiais, soldados, né, e soldados concluídos antes, né, de 97, o direito de fazer o CTCP, já em 2027 vai ficar burocrático. O que vai acontecer? Só vai aceitar na linha de frente da Brigada Militar com mais de 6 praça, soldado raso, aquele que tiver nível superior. Você viu agora a tamanha complexibilidade que começou a exigir dos praças? Você viu agora a tamanha complexibilidade que exigiu agora das pessoas que querem fazer concurso público? Meu filho, só o ensino médio não é o suficiente. Diferentemente, antes de 1997, a qual o cara que mal sabia ler poderia entrar na linha de frente, desde que você tivesse coragem, amor no coração pela farda e muito ódio e senso de justiça, tu já entrava. Entendeu? Então, bem diferente. Hoje está bem mais profissional. Eles não querem somente esses requisitos. Eles querem também que o praça também tenha intelectualidade, tenha, digamos assim, inteligência, digamos assim. Entende? Então, você vê que aumentou as exigências. Então, para voltar, no parágrafo 5º, está falando o quê? Que a partir do dia 1º de julho de 2027, passará a exigir nível superior. Ah, Léo, mas vem cá. Estão dizendo aí que esse concurso que vai haver agora em 2025 vai ser o último. Meu amigo. A grande probabilidade de ser o último. Como disse aqui no próprio texto do parágrafo 5º. Se nosso concurso aqui agora, né? O último concurso foi em 2022, estamos em 2025, levou 3 anos. Então, se você levar a pé da letra, só agora em 2028. Então, esse é o último. Mas vamos supor que abriu um concurso para a Brigada Militar, chamando, sei lá, 1.800, por aí, em março de 2027, que é o mesmo ano que vai trocar essa geringonça. Quer dizer ainda que vai passar a ser nível médio? Sim, meu amigo, vai passar a ser nível médio. Então, porra, se eu não tenho curso superior, posso fazer antes dessa data? Se saiu o edital? Sim, está na lei. Antes de 1º de julho, se caso sair um edital novo da Brigada Militar, este vai ser exigido nível médio. Agora, se caso sair no dia 1º de julho ou após essa data, no ano de 2027, deixa de ser nível superior, deixa de ser nível médio e passa a ser nível superior. Aí, meu filho, infelizmente os senhores vão ter que fazer um cursinho superior, dependendo da situação da exigência da instituição. Né? Na maioria dos casos, as polícias do Brasil exigem nível superior em direito. Aí eu não sei se vai fazer sentido pedir nível superior em direito para praça se pedem nível superior em direito para oficial. Então vai ter um revira-mexe aí, né? Digamos assim, que a história não acabou dessa novela. Mas o que os senhores têm que guardar e tem certeza absoluta, marque isso aqui de neon, se cair cobrando alguma coisa,
eu tenho certeza, tenho quase certeza que esse parágrafo 5º do artigo 11 vai ser cobrado, porque muita gente está estudando para passar e muita gente está dormindo também, deixando para a última hora. E esses que deixam para a última hora, se não tiver o nível superior, vai chorar, porque não vai haver oportunidade. Por mais que você seja novo o suficiente, somente a tua idade, o ensino médio, não vai ser mais o suficiente para entrar. Você vai ter que ter um nível superior, ok? Guardem esse parágrafo 5º, ele é muito importante. Parágrafo 6º, tá? Temos aí mais 10 minutinhos. Aos candidatos nomeados em decorrência de aprovação em concurso cujo edital de abertura tenha sido publicado antes de 2027, será exigida a conclusão do ensino médio ou equivalente. É o que eu acabei de falar agora, que, né, falando o parágrafo 5º. Ou seja, o parágrafo 5º e o 6º, eles se complementam. Então, guarde esses dois parágrafos. 12 também é bem interessante para você que vai fazer o concurso da Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros. Todos já sabem, estão careca de saber, que até 2017, que é o concurso que eu fiz, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros se juntaram e formaram a chamada Brigada Militar, ok? E depois de 2017, eles se separaram, tornando-se cada um uma organização militar diferente. Bombeiro, bombeiro, polícia, polícia, não tem mais brigada. E a polícia roubou esse nome para eles, historicamente. E o Corpo de Bombeiros, digamos que saiu desse plano e virou o Corpo de Bombeiros igual dos outros estados, ok? Então, no artigo 12 vai falar o quê? As qualificações policiais militares, beleza? Ah, tu quer dizer, Léo, que o bombeiro exerce funções de polícia? Exatamente. Por isso que ele tem esse nome, qualificação policial militar. Não só para a polícia militar, mas também os bombeiros recebem esse codinome, porque antes eles eram iguais. E os bombeiros exercem poder de polícia em relação à defesa civil. O que é defesa civil? Tá ali para fazer salvamentos, né? Tem o objetivo de solucionar problemas contra catástrofes, contra perigos iminentes, entende? Então, eles exercem também força de poder de polícia. Então, por isso que tem esse nome, QPM1 e QPM2. A qualificação policial militar, que é o vulgo QPM1, é dada aos praças de polícia, ou os brigadianos. E a qualificação policial militar 2 é dada aos praças bombeiros. Olha, e os oficiais recebem esse nome? Negativo, somente os praças, tá? QPM1 é dado aos polícias, QPM2 aos bombeiros, tá bom? Significado da palavra QPM, qualificação policial militar, tá? Seja para bombeiro, seja para polícia. Polícia, QPM1, bombeiro, QPM2. Artigo 13. Artigo 13 diz o quê? As qualificações policiais militares, a que se refere ao artigo 12, tá? Ainda dos QPMs. São constituídas pelas graduações de quê? Soldado, segundo e primeiro sargentos, tá? Então, não entra tenente. Tenentes são oficiais, só que são praças especiais. Então, aí sai. Esses QPMs 1 e 2, polícia e bombeiro, é dado somente aos quadros de soldado, segundo e primeiro sargentos. Isso está no artigo 13. Guardem também esses dois artigos, 12 e 13. Parágrafo 1º. A graduação de soldado será subdividida em duas partes. Quais são? Guardem também, tá? Serão divididos em soldado de primeira classe e soldado de classe especial. Até setembro, até a véspera da data da promulgação da Lei 10.990, que foi reformulada ano passado, em 2024, tivemos 4 níveis de soldado, que eu acho um absurdo, né? Soldado S3, soldado S2, soldado S1 e classe especial. Porra, negão. Caraca, quer bagunçar muito, cara. Dá o posto de cabo, dá a graduação de cabo, dá a graduação de terceiro sargento pra rapaziada aí, aumenta 50 pilha e acabou. Pô, os caras ficam sacaneando a rapaziada, cara. Só que no Rio Grande do Sul, eu fico puto com isso. Eu sou policial, não tô cuspindo no prato que eu tô comendo, não tô. Só tô sendo sincero. Porra, dá a graduação de terceiro sargento pros caras. Volta o terceiro cão, porra. Volta a imagem do cabão. Porra, tinha essa merda de praça de soldados de S1 a de S2. Essa porra não era aeronáutica. E mesmo assim, a aeronáutica segue os preceitos hierárquicos certinho. É muita verdade. Eu falo isso aí. Eu sou sincero, tá bom? Não tô cuspindo no prato que eu tô comendo, tá? É sinceridade minha.
quer ouvir, não quer ouvir, que se dane também. Cada um dá sua opinião, não tô falando mal, entendeu? Só tô falando que tinha que dar uma ideia melhor. Então, para de falar besteira, antes da promulgação da Lei 10.990, tá em 2024 reformulado, então haviam 4 classes. Soldado de terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial. Depois da reformulação, o que eles fizeram? Ah, não, porra, tá muita bagunça. Vamos reformular o artigo 12, em que se trata o quê? Agora, as qualificações das graduações soldado vai ser dividido, ao invés de ser 4, vai ser em 2 níveis. Ou seja, os níveis de primeira classe e classe especial. Digamos que a classe especial, digamos, é um cabo, a figura do cabo, tá bom? É um soldado cabo, essa porra aí, entendeu? Então, guarde isso aí. A graduação de soldado é dividida em 2. Primeira classe e classe especial. Parágrafo 2º. A progressão de soldado de primeira classe para soldado de classe especial, ou seja, você é promovido de primeira classe para classe especial, é necessário que o soldado de primeira classe tenha, no mínimo, 15 anos de carreira. Após 15 anos de carreira, esse soldado de primeira classe será promovido automaticamente à graduação de classe especial. Ok? Soldado de classe especial. Artigo 14. O ingresso de carreira de praças da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dar-se-á na primeira classe de graduação de soldado, por ato também do governador, após aprovação no concurso público do respectivo curso de formação, ok? O que ele está querendo dizer o quê? Que após o curso do CBFPM, tá bom? Ali o aluno soldado será promovido à graduação de soldado de primeira classe, tá bom? E quem é que vai dar esse ato aí, ser promovido ou não? É o governador, o Leitinho. O Leitinho. É, meu lá. Fica usando aí o paparete aí, ó. Pode ficar sem tua promoção. Tô nem se promovido. Então, cuidado com o que fala. Ok? Parágrafo 1º do artigo 16, para nós fecharmos aí. Cara do céu. Eu ainda tô artigo 22, não vai dar não. Vamos lá. As graduações de cabo, subtenente ficam extintas à medida que vigorarem os respectivos cargos, ou seja, todos já sabem disso. Parágrafo 1º, a graduação de terceiro sargento será provido, respeitado o efetivo para ela fixado e listada mediante a formação e serviço de atuais cabos e soldados. Respeitada é a ordem hierárquica, babá, tá bom? Até 18 de agosto de 97. É o que a gente falou lá no parágrafo 5º do artigo 11. Mesma coisa. Os promovidos à graduação de terceiro sargento frequentarão estágio de aperfeiçoamento, visando a adequarem à sua nova graduação. Fica extinta a contar de 2022 a graduação de terceiro sargento, ou seja, antes disso até tinha graduação de terceiro sargento, agora já era. Artigo 17. O soldado, o segundo e o primeiro sargentos poderão ser promovidos, seja por antiguidade e merecimento. Todos já sabem disso, né? No artigo, né, de acordo ali na Lei 10.990. Alternadamente para a graduação imediatamente posterior, observando o cumprimento do intertício mínimo de efetivo serviço na respectiva graduação, a conclusão, com a aprovação do respectivo curso de habilitação, ou seja, CTSP, quando se tratar de acesso à graduação de segundo sargento e ao posto de primeiro tenente. Vai ser feito o quê? Pelo CBA. Bem como a existência de cargos vagos na graduação. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Agora vamos começar a falar dos intertícios, que se trata da situação dos servidores públicos militares praças, tá bom? Vamos lá, no parágrafo 1º desse artigo. Serão disponibilizadas todo ano vagas, tanto para sargento quanto para oficiais. Vagas é para onde? Para o curso técnico de segurança pública, vulgo CTSP, que é o nosso CFS, tá bom? Para o curso básico de administração policial militar, que é o CBA-PM, para o curso de formações de primeiros tenentes. Com no mínimo 20% dos cargos vagos, ou seja, vamos supor que abriu 800 vagas. Eles não vão pegar essas 800 vagas e vão jogar de uma vez. Eles vão pegar elas e vão diluir em porcentagens anualmente para que possa ter todo ano um concurso.
tá? 20% de 80 vai ser o quê? 160. Então, 160 vagas ali, ó. Bota aí todo ano, foda-se, tá bom? Você vai fazer o concurso, se você quiser fazer, ou se você tem tempo, você pode fazer o curso de formação já direto, sem precisar fazer a prova, que é merecimento. Terceiro, não, por antiguidade. Então, o que quer dizer isso? No mínimo 20% dos cargos vagos na graduação de segundo sargento e no posto de primeiro tenente, respectivamente. As vagas do CTSP para os soldados, de qualquer nível, e cabos em extinção, e do CBAPM, para os primeiros sargentos e subtenentes em extinção, serão disponibilizadas na proporção que 50%, seja por antiguidade ou por merecimento. Ih, Léo, agora não entendi nada. Tu disse que era 20%? Calma, agora vamos lá. Vamos supor que no CTSPM abriu, no CTSP, né? Abriu 800 vagas. E nessas 800 vagas, eles querem fazer anualmente 20% dessas. Então, quanto que é 20% de 800, que é o cargo, que é a quantidade de vaga? 160, ok? Então, esses 160, né, vai ser disposto para o concurso, tá? Sendo que desses 160, metade tem que ser feito para concurso e metade tem que ser feito por antiguidade, ou seja, vai pegar os caras mais antigos, né, e vai promovê-los direto e do direto concurso de formação, sem precisar fazer prova. Ou seja, se são 160, então 80 vagas vai ser para concurso, 80 vagas vai ser por antiguidade. É assim que funciona. É o que ele está querendo te dizer aqui. Parágrafo terceiro, poderão se inscrever para a realização do CTSP os soldados de qualquer nível que tenha cumprido o interstício pelo menos de 5 anos de efetivo serviço na graduação. Ou seja, você que é soldado, eu, por exemplo, né, me formei em 2020. Então, esse ano, 2025, poderei fazer o CTSP. Eu estou estudando. Caso abra, sim, né, o edital para se inscrever, então eu já posso ter o direito de fazer a prova. Caso eu passar, então eu já vou direto para o curso de formação sargento. Ah, Léo, mas e o teu colega ali, o Joãozinho, né, o Joãozinho Pestana, tem 18 anos de brigada, fez a prova e não passou. E ele, como é que vai ser? Meu irmão, se fudeu. Tu vai por antiguidade, ou você vai esperar a próxima oportunidade que abrir a prova. Vai por merecimento. Então, eu tenho 5 anos, passei, então vou fazer jus à minha vaga. É por isso que eles dividiram 50 a 50 o número de vagas, tanto para quem é por antiguidade quanto quem é por merecimento. Para, digamos, ter um senso de justiça e não haver confusões na hora dessas situações assim. Beleza? Então, para você fazer o curso de formação de sargento, o soldado tem que ter pelo menos 5 anos de efetivo serviço nessa graduação. Guardem esse parágrafo, pois ele pode ser muito importante na sua prova, tá bom? A promoção de segundo sargento para a graduação de primeiro sargento, a promoção de segundo sargento para a graduação de primeiro sargento, observará os critérios de atividade e merecimento, alternadamente, e dependerá da existência de vaga e do cumprimento de exercício pelo menos de 8 anos de efetivo de serviço na graduação de segundo sargento. Ou seja, para você ir a primeiro, é necessário que o segundo cão tenha 8 anos de efetivo de serviço. Beleza? Sexto, o interstício de permanência nas graduações de segundo e primeiro sargento, que tragam os parágrafos 4 e 5 deste artigo, será de quanto? 4 anos para o policial militar, que em 1º de julho de 2022 ocupou a graduação de soldado. 3 anos para o policial militar que ocupasse a graduação de terceiro sargento ou primeiro sargento. 4 anos para o policial militar estadual que tenha concluído a graduação de soldado. Beleza? Artigo 20. Aos militares estaduais de nível médio são, por excelência, respeitada a ordem hierárquica, os elementos de execução das atividades administrativas e operacionais, podendo exercer comando, chefia e de órgãos administrativos de menor complexibilidade, diferente dos oficiais, né, que é de média e alta, lembra? E de pequenas frações de tropa da atividade oficial da estrutura organizacional da corporação, assim como auxiliar de tarefas de planejamento, a executar a coordenação e o controle das atividades em seu nível, na forma regulamentar, e ainda auxiliar na execução das atividades de ensino, pesquisa, instrução e treinamento. Artigo 22. Ficam extintas as qualificações policiais militares gerais e particularidades e a qualificação especial de praça policial feminina. Parágrafo 4.
As especialidades de interesse da Brigada Militar, exercidas por praças, serão criadas e reguladas por ato do governador, não, desculpa, por ato do chefe do Poder Executivo, mediante proposta do comandante-geral da Brigada e do secretário de Estado, responsável pelos assuntos de segurança pública. Ok, pessoal? Bem tranquilo. Vocês viram que essa lei, ela é bem curta, ela não demora muito, ó, levei aproximadamente 45 minutos para fazer essa aula. Ela é bem tranquila, direta e objetiva, ela não é de dar muitos detalhes. É aquilo, papum, acabou. Se você sabe, decorou, já é o suficiente. Ela não tem muito o que você traduzir. Ela é direta e objetiva. Então, um lado positivo dessa lei é, cara, decore. O que vai ser cobrado na sua prova é apenas a letra, a parte literal da prova, ou seja, a parte literal da lei, em seu sentido literal. Ou seja, a lei crua, se está escrito daquele jeito, é daquele jeito que vai ser cobrado. Não tem jurisprudência, não tem nada. Vocês viram que é um conceito de regras, em que se você se atentar em cada detalhezinho, porém simples de se entender, você consegue acertar qualquer questão de que tratar desse artigo aqui, de que se tratar dessa lei aqui. Beleza, pessoal? É bem tranquilo, bem favorável. Vocês viram que a aula foi bem mais light que a 10.990, que foi bem cansativa pela quantidade de aulas que a gente fez, né? Então, é bem tranquilo. Pessoal, acabamos a aula por hoje no quesito da parte do plano de carreira dos oficiais da Brigada Militar. Não disse que é os pontos mais importantes, sim, toda a aula é importante, então estudem ela, gravem ela e vejo vocês na próxima aula de legislação específica, onde a gente vai falar ou, ou de RDBM, que é um pouco extenso, ou talvez a gente vai falar também de organização básica da brigada. Então ali a gente vai ver o que a gente vai fazer daqui para frente. Tá, pessoal? Então, por hoje é só. Bons estudos para quem fica. Vamos manter o nosso foco, pois está próximo ao objetivo. Hoje falta menos que ontem, guardem isso. E te vejo na próxima aula. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Avante, Espartano, vamos lá.